Poderia trazer o relacionamento fracassado por vários pontos de vista. Primeiro deles, né, quando a gente bate o olho assim em relacionamento fracassado, vamos falar aqui com as mulheres, mas os homens não prestam. Mas os homens são assim, assim, assim. Poderia falar? Poderia, né? Até porque não é pra falar mal, mas assim como nós mulheres temos as nossas virtudes e as nossas falhas e coisas que sim podemos sempre evoluir, os homens também têm. Então, o que isso tem a ver com o feminino fértil? Muita coisa, né? Porque assim, se a gente não acorda e se propõe a elevar a nossa energia, se a gente não se propõe a limpar a nossa lente do óculos e ver a vida de uma forma com muito mais possibilidades, como é que a gente vai criar no nosso entorno relacionamentos prósperos, relacionamentos virtuosos? Por quê? O nosso interior, o nosso interno vai criar esse externo aqui. Então, o que tá aqui dentro, o que tá reverberando aqui fora? Porque antes de falar do outro, é sempre importante a gente falar sobre a gente. Então, esse é o processo de autoconhecimento. Então, mulheres, o quanto é cômodo falar sobre os outros em relação a relacionamentos, mas não falar sobre vocês mesmas. Então, vamos falar sobre nós? Vamos falar sobre a nossa história, sobre onde dentro da nossa história existe um capítulo aí que eu não tô querendo olhar, que traz essa dor, que faz com que a minha lente, percebendo o masculino, por exemplo, eu só consiga ver esse masculino como um sinal de dor. Vira um grande alerta, vira uma bandeira vermelha. Meu Deus, masculino é perigoso. Masculino não presta. Masculino vai me machucar. E aí, por mais que você queira um relacionamento, isso não é sobre querer. Porque o querer tá ali no 5% da nossa consciência. Porque 95% da nossa mente é inconsciente. Então, o querer tá no 5%. Só que quem tá comandando a sua vida são os 95%. Então você fala, eu quero. Mas você segue falando desse masculino, reclamando desse masculino, tendo medo desse masculino, caindo nas mesmas situações. E na verdade você cai nas mesmas situações, por quê? Porque aquela situação, ela de alguma forma é uma verdade dentro de você que de alguma forma você já pode sim ter vivenciado isso numa temática diferente, mas esse masculino que te machuca, ele já te machucou algum dia e te criou um trauma. E aí o que acontece? Nós vivemos o que nós reconhecemos como verdade. Então eu dou um exemplo para minhas pacientes, por exemplo assim, se eu te encontro na rua, eu nunca te vi na vida. Não tem a menor necessidade, eu posso ser essa pessoa, né? Mas assim, não tem a menor necessidade de eu olhar pra você e falar, boa tarde. Posso fazer? Posso. Mas se eu nunca te vi, a gente pode passar na mesma calçada e a gente nem se olhar. E de repente alguém pergunta, fala, nossa, quem passou do seu lado? Fala, nem vi. Eu não te reconheço, você não me reconhece, nós não nos reconhecemos. Agora, se eu te conheço, se eu já conversei com você, seja por 5 minutos, seja por um bom tempo, na hora que nós nos cruzamos numa calçada, eu vou falar o quê? Oi, tudo bem? Por quê? Porque eu te reconheço, eu sei quem você é. E eu trago esse exemplo, essa historinha, justamente para entender e ficar claro que é assim que nós construímos as nossas relações, que nós permitimos que certas pessoas sejam atraídas aqui para nossa vida e outras não. Só que aí, o que acontece com essa mulher? Ela vai olhar a amiga, ou a amiga da amiga, ou a influenciadora, né, com a vida perfeita ali na rede social. Nossa, por que a fulana tem um relacionamento tão perfeito, ou sai de um relacionamento e vai para outro, sempre com homens muito legais. Não, o perfeito não existe, mas sempre homens muito legais, sempre homens que eu gostaria de ter e não tenho. Essa mulher começa a pensar dessa forma. Por que ela atrai isso e eu não? Então, a gente olhar para dentro e entender o que é que
tá funcionando nesse interno, na nossa consciência, no nosso inconsciente, que tá refletindo esse externo. O que eu tô reconhecendo a partir da minha verdade, do que eu já vivi, de algum trauma, mesmo que você não lembre, não é necessário lembrar, mas o que é esse trauma, de repente, que tá, essa criança traumatizada que tá no volante, eu falo muito sobre isso, que tá sempre dirigindo para esse lugar que ela lembra. Então, se essa criança teve algum trauma, se essa criança viveu algo ruim, mas mesmo que ela não lembre... E assim, imagina a gente lembrar todos os nossos traumas e situações ruins, né? Se a gente passa por um acidente aí, muito possivelmente o cérebro apaga boa parte, porque a gente não é, às vezes, muitas vezes capaz de lidar com essas emoções. Então, tá, apagamos, mas tá aqui, tá dentro, a memória celular. Memória celular não é só pra treino, pra ganhar músculo, é memória celular pra tudo. Então, se essa memória tá dentro da gente, por mais que a gente não tenha essa consciência, essa criancinha no volante, ela vai dirigindo sempre para os lugares que ela já conhece. Por mais difíceis que eles sejam, por mais desafiadores que eles sejam, é ali, é aquele cenário que ela conhece. Então ela vai até lá, né? Então, o que eu faço? Se eu tive um trauma, então nunca mais vai ser diferente? Lógico que vai. Mas é importante fazer esse trabalho de entender qual é a origem, por mais que você não tenha muita ideia do que é, dá pra chegar sim em origens desses traumas e ressignificar, porque a partir do momento que você ressignifica e entende que aquela situação, que o teu inconsciente está congelado naquele perigo, você pode olhar para aquilo com consciência e entender que de fato agora você pode fazer diferente. E não é mais instintivo você ir até aquele lugar, você ressignifica esse ponto da tua história. E aí esse interno se altera para que você consiga frequenciar com um externo diferente, tá? O que isso tem a ver com o feminino fértil? Vocês conseguem perceber o quanto isso só fala sobre o nosso feminino com dor? O nosso feminino doente, o nosso feminino ferido, machucado. E aí se a gente vive e opera a nossa vida, o nosso entorno, a partir desse feminino que tá machucado, né, que se tornou um feminino, uma adulta machucada, um feminino machucado, de uma criança machucada, ou muitas vezes, gente, são traumas que a gente carrega de outras gerações, tá? E isso eu nem vou falar aqui, porque senão vamos estender muito. Tem pesquisas já sendo feitas com ratinhos que têm um código genético muito parecido com o nosso e se reproduzem muito mais rápido para olhar realmente ali situações de geração a geração, né? Imagina a gente ter que olhar traumas aí de geração a geração dos humanos. Então isso está sendo feito já em laboratório com ratos para entender e já tem muitos resultados aí do quanto os ratos eles já nascem com traumas que na verdade eles acabaram de nascer e já nascem com trauma de água, por exemplo, que um bisavô ali do ratinho teve trauma. Então quanta coisa a gente não tá carregando dentro da gente também, que às vezes nem necessariamente nosso é. Por isso que é importante, processo de autoconhecimento, entender esse interno, ajustar o que precisa ser ajustado para que esse externo e essa relação fracassada, esse ciclo repetitivo se altere. Mas ele só vai se alterar de verdade quando a gente olha para dentro. O que a gente precisa mudar sempre na gente? É sobre nós, não é sobre mais falar e querer incessantemente que o masculino mude. Eu quero que esse masculino aqui mude, eu quero que o meu chefe mude, eu quero que ele seja diferente. E se você tem, aliás, trazendo uma coisa que nem estava aqui, se você tem um problema com o masculino, você vai ter problema com o teu namorado, você vai ter problema com o teu chefe, homem, porque o teu problema não é o namorado ou o chefe, o teu problema é o masculino, que em algum momento te trouxe essa temática de perigo. E aí você vai se defender sempre dele. Então repare, se você tem problemas de relacionamentos, comece a reparar nas questões com o seu chefe, com os chefes que você já teve, os embates que você já teve. Tenho certeza que você vai encontrar histórias. Então, olhar para esse nosso feminino que tá com dor, faz com que a gente mude esse cenário de relacionamentos fracassados, tá?